indivíduos. E se aquilo que aconteceu conosco nos define como seres, nós precisamos ter muito medo em relação ao futuro, porque o que vai acontecer vai continuar nos definindo. E ali que está o grande dilema da humanidade. Qual é o grande dilema da humanidade? O grande dilema da humanidade é que quando nós nos identificamos com a mente, a nossa identidade é o passado e ela sempre é uma identidade sofrida, porque a gente lembra mais dos sofrimentos do que dos prazeres, e mesmo que lembrasse dos prazeres, esses prazeres estão no passado, e daí tu compara o teu presente com o passado. Ah, foi bom quando eu fui campeão mundial. Não, o campeão nacional, aí era bom. Que dia majestoso era aquele dia que eu ganhei aquela medalha. Hoje não ganho mais nada. Então, lá eu era alguém, hoje não sou mais ninguém. Então, o passado, inevitavelmente, ele cria sofrimento, cria resistência. E aí você diz o seguinte, o passado é minha identidade. E o futuro é a salvação para aquilo para o sofrimento que eu estou sentindo hoje. Então, o que você olha? Você sempre olha para o futuro como a salvação. O dia que você vai se tornar alguém. O dia que novamente você vai ser respeitado. O dia em que você... Isso é uma busca que é um looping que nos mantém na mediocridade. Sabe por quê? Porque é aquilo que você... É o teu estado de consciência do momento presente que define o teu futuro. E se no momento presente você traz todo o teu passado para dentro, o que vai se definir como futuro? Aquilo que você tem no presente. O que você tem no presente? O passado. Nossa. Por isso que as pessoas não mudam. Você... Vou te interromper, mas é só para tocar um sino. Toca sino aí, galera. A galera tá tocando sino também. Fala de novo essa daí do passado, presente, que bota no futuro. Se você se identifica com o que está no presente, o teu presente é o teu passado, então o teu futuro está identificado com o teu passado e aí você está sofrendo. Fala de novo isso. Porra, mano. Pegou essa, velho? Não, o que acontece é o seguinte, presta atenção. Existe um momento, que é esse momento agora. Nós estamos aqui, esse é o momento agora. O que vai definir o nosso futuro, é o nosso estado de consciência do momento presente. Peguei. Porque é nesse momento que está a ação. Uhum. Você vai agir baseado no estado de consciência do momento presente. Agora, se a tua identidade, se você é aquilo que você viveu no passado, então o que você é agora, o seu estado de consciência, o que você é agora, é o passado. Puta, e se o que você é agora vai definir o seu futuro, você vai continuar sendo o que você era no passado. Você vai continuar sendo a mesma coisa. Por isso que as pessoas não mudam, entendeu? Isso é pesado. Isso é pesado, cara. Isso é pesado. Isso é fim. Isso é pesado, fim. É foda, cara. Por que então, Jacob? Cara, a gente levou 46 minutos incríveis pra gente começar no marco zero. Onde que é o erro fundamental? Porque o sofrimento está aí. Cara, você falou muitas vezes comigo aqui agora, hein? Muitas vezes. O erro, sabe onde ele está? Na nossa identificação com a nossa mente. Acreditar que nós somos o nosso pensamento. Agora, como tu vai entender isto se você vai usar a mente para entender isso? Entendeu? É verdade. Não dá. Caraca! Como é que você... Puta, é verdade. Peraí, cara. Peraí, Jacob. Peraí, cara. Peraí. Se a gente... Quantas vezes a gente já leu, já ouviu, já não viu as pessoas falando que a gente é o que a gente pensa? Descartes cometeu o maior erro
da história. Porque o que acontece? Você é aquilo que você pensa. Não, isto é verdade. Isto é verdade. Porque a gente tem que olhar, isto é verdade. Você é aquilo que você pensa. Isto é verdade. Mas só se você estiver identificado com o falso eu. Tá, entendi. Entendi. Porque Não é ilusão. Você cria... O problema não é... A disfunção não é a mente, o pensamento. A mente é uma ferramenta maravilhosa. A mente ela é inteligente. A disfunção não está no pensamento. A disfunção está na nossa identificação com a mente. Quando você acredita... Isso significa o seguinte. Pensar o tempo todo. Você não ter controle sobre o seu pensamento. Quando a mente... Porque não conseguir parar de pensar é uma aflição terrível. Mas a gente acha que isso é normal porque todo mundo faz isso. Mas isso não é normal. Então, quando esse barulho mental, esse pensar involuntário, incessante, é ele que mantém viva a nossa imagem mental. E o que acontece? Quando você cria uma imagem mental de você, a voz na sua cabeça, ela cria uma tela, uma teia, uma nuvem opaca de conceitos, de rótulos. Por exemplo, se eu olho para o Joel, eu já logo atraco alguns rótulos nele. Ah, ele é bacana. Não, ele não é bacana. Ah, ele é muito arrogante. Ele é muito humilde. A mente faz isso. Baseado no quê? Baseado no nosso conhecimento. Aí tu começa a julgar tudo a dualidade. Ou eu gosto ou eu não gosto. Ou ele é inteligente ou ele é burro. Ou ele é legal ou ele não é legal. É isso que nos remete ao jardim do Éden, ao pecado. Então, o que acontece? Essa nuvem opaca de conceitos, de rótulos e tudo mais, essa tela, como Krishnamurti chama isso, ela nos separa do nosso verdadeiro eu, ela nos separa dos outros. Como assim separa? Nós não estamos juntos? Não, você está junto fisicamente, mas existe uma tela de conceitos que separa, entendeu? Uma tela de conceitos que separa. E isto é o nosso grande dilema. Porque nós não somos o nosso pensamento. Quem nós somos? Nós somos aquele que pensa. Cara, destravou. Deixa eu... Não, deixa a galera... Peraí. Não, parou. Parou tudo agora. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Nós não somos o nosso pensamento, nós somos aquele que pensa. E aquele que pensa sempre é maior do que o pensamento. Você tem consciência sobre o que você pensa. Você sabe o que você pensa. Só que o seu pensamento, ele toma um rumo tão compulsivo, involuntário e incessante, que tu para de ser o pensador e tu te torna o pensamento. Puta que pariu, entendi. Entendeu? Entendi, cara, eu entendi. Porque quando você se torna o pensador, aí você usa o pensamento como uma ferramenta para criar aquilo que você quer. Então você condiciona, você pensa tanto que você se condiciona por meio de pensar tanto e ao invés de usar a ferramenta ao teu favor, você se transforma na ferramenta. Pela ferramenta. Você se transforma na ferramenta contra você. É como se um ET baixasse, nos possuísse
e a gente vivesse como sendo esse ET, sem saber que nós somos esse ET. Tá entendendo? Entendi. Caraca. Não, esse é o pecado original. Nós vivemos, e é isso literalmente que acontece. Se tu pegar o Little John, tu pode moldar ele. Tu pode encher ele de condicionamentos. Sim. E ele até pode se tornar, por conta desses condicionamentos, um baita atleta. Ele até tu pode condicionar ele a ser o que você quiser. Mas ele nunca vai ser quem ele é se ele não despertar para essa realidade que nós... Porque ele vai ser os condicionamentos. Por isso que eu sempre digo, a maioria das pessoas não pensa, sabe por quê? Porque ela só tem atividade mental. Toda atividade mental, todo pensamento é uma reação inconsciente dos condicionamentos. É uma reação. O pensar requer uma escolha. Pense sobre os sofrimentos, os fracassos. Não, os sofrimentos. Pense sobre as crises no relacionamento, o sofrimento, o medo, a ansiedade, a angústia. Se tu tivesse realmente liberdade de escolha, você iria escolher sofrer, você iria escolher o medo, você iria escolher a ansiedade, você não iria, é insano acreditar que alguém iria escolher crises de relacionamento, sofrimentos, medo. Mas de onde isso surge? Surge como uma reação automática daquilo que nós fomos condicionados ao longo da vida. Só que onde que está o erro? Nós não somos isso que nós fomos condicionados ao longo da vida. Nós não somos isso. O que nós somos? Nós somos aquele que pode ter consciência de todo esse processo. Nós somos quem está... E o que acontece? Por isso que eu digo, 98% das pessoas vivem num estado de inconsciência. Elas nunca têm consciência de quem elas verdadeiramente são. Que triste isso, entendeu? E isso não tem nada a ver com, mas daí eu não vou buscar riqueza. Não, você vai buscar riqueza. Mas você não vai se identificar com essa riqueza. Você não vai mais buscar riqueza para se tornar melhor. Porque o falso eu, ele tem um erro. Ele compara ser com ter. Ok. Então, para ser mais, você precisa ter mais. Ok. Então, você sempre busca mais porque você acha que você vai ser mais. E você acredita que algum dia você vai ser tanto que você vai se encontrar, que esse vazio vai desaparecer. Mas ele não vai desaparecer por uma simples questão de lógica. Esse eu é falso. E toda a percepção que você tira a partir dele também é falsa. E se você se conectar com o seu verdadeiro eu, com a sua essência divina, você vai... Porque o que nos realmente nos coloca no mesmo patamar de um filho de Deus? Eu estudei isso por muitos anos. Eu sempre queria dizer, mas o que nós somos parecidos com Deus? Aí eu me olhava no espelho e pensava, a imagem não pode ser, porque Deus não ia ser tão feio assim. Aí você pensava, onde é que está a imagem com Deus? E aí eu fui pensando, quais são as características que Deus precisa ter para ser Deus? E aí eu fui fazendo a lista, né? E aí eu cheguei à conclusão que a única semelhança que existe entre nós e Deus é a semelhança da criação. Nós somos criadores da nossa realidade. Ok. E Deus é o criador. Ok.
Animais não criam. Ah, mas o João de Barro cria uma casinha. Ele cria aquela casinha, é instinto. A abelha cria, mas é instinto. Então, os animais, eles agem por instinto. Você até pode treinar um animal, mas você não pode responsabilizar esse animal pelo treino. Porque se você treinar um cachorro, por exemplo, ou qualquer outro animal, e ele se torna realmente quase um ser inteligentíssimo. Mas tu não pode dizer para esse cachorro, agora vai e treina teu coleguinha ali. Entendeu? Ele não tem esse poder. Isso só cabe a nós. E isso nos traz para aquela questão de que nós criamos a nossa realidade. Ah, mas e por que nós criamos tanta coisa que nós gostamos? Não gostamos. E aí a gente cria a merda e depois a gente pede para que Deus nos ajude a sair da merda. Que a gente criou. Só que Deus não pode nos ajudar. Sabe por quê? Por quê? Porque se Ele nos ajudar, Ele vai fazer o seguinte. Ele vai interferir na nossa liberdade de criação. Ele fere o princípio, né? O princípio que nos faz imagem e semelhança dele. Por isso nós temos livre-arbítrio. Aí, presta atenção, voltando para aquela questão do pensamento, porque às vezes isso é confuso, por isso que os meus alunos da maestria mental, a gente tem uns embates, primeiro eles chegam no momento de dizer assim, é normal ficar meio louco? Eu digo sim. O curso, o teu programa é exatamente para provocar... Não, agora, sem... Rindo, mas falando sério, o programa que você faz de consciência é exatamente para isso, né, ô Jacob? Porque é o que você faz comigo. A gente tem que destruir. Se Pra você construir. quer reformar uma casa, você tem que destruí-la. E a maioria de nós tem uma casinha velha, Verdade. desabando tá? Nossa vida. E aí vem essa história, por exemplo. Eu busco muita coisa na Bíblia, porque, mas assim, uma interpretação laica, entendeu? O que Jesus quer dizer quando ele diz construa a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia? Porque na areia, quando vem qualquer chuva, qualquer água, ela vai levar a sua casa, vai sobre o homem prudente e o homem imprudente. E aí ele diz, construa a sua casa sobre a rocha. Construa a sua casa sobre a tua essência. Essa é a rocha. Se tu construir a casa sobre tua identidade mental, qualquer opinião contrária a essa sua identidade mental acaba com a tua identidade mental. Você é um sucesso. Amanhã você fracassa. A tempestade veio e derrubou a tua casa. Perfeito. Caracas, meu. Caracas. Agora, se a casa for sobre a essência, sobre a rocha, tá, tudo bem. Você não fracassou como ser humano. O que fracassou foi o teu projeto. Você tinha um projeto. O projeto não deu certo, mas não é você que fracassou. Foi o projeto. Você separa a sua vida da sua situação de vida. Eu não estou falido. A minha situação financeira não está boa. Mas eu não sou menos por causa disso. Caraca, vida é diferente de situação de vida. Entendeu? Separar a vida de situação de vida. E isso nos dá o distanciamento para você trabalhar sobre a situação de vida. Porque se você é tua situação de vida, se a sua situação de vida está crítica, você está crítico. E aí você não tem como agir, você cai em depressão, você fica estressado. Construir a casa sobre a rocha significa o seguinte, não, eu sei quem eu sou. Aqui está essa situação. Como eu posso agir sobre essa situação? Como eu posso mexer sobre essa situação? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de encontrar seu propósito? Não é que elas não sabem qual é o propósito. Uma mente confusa é uma mente amedrontada. Você nunca vai abandonar o medo, ter uma aula sobre medo
que eu dou. Você nunca consegue se libertar do medo se a tua base estiver construída sobre areia, sobre seu falso eu. Porque o que acontece? Como é que tu vai dormir tranquilo se tu sabe que se a onda subir um pouco mais, vai levar a tua casa junto? E isto cria essa identificação com o falso eu, isto cria, Joel, todos os nossos sofrimentos, todos os nossos problemas. Por quê? Presta atenção. Nós já estamos 1 hora de live. 1 hora. Mas só eu falei. Cara, 1 hora de live eu tô só aprendendo, meu. Vambora. É isso aí. 1 hora. E a live vai continuar, ela não cai, sabia? Ela não cai. Então, o que acontece? Por exemplo, se você se identifica com o seu passado, aí alguém vai te encontrar ali na rua e vai dizer que você não é ninguém. E o que acontece com... Isso é só uma palavra idiota, mas você tem que mostrar para essa pessoa quem você é. Por quê? Porque ela está agredindo a tua imagem. Mas como é que uma palavra pode agredir tua imagem? Pode, se a sua imagem é feita de palavras, de condicionamentos. Entendeu? Como, por exemplo, toda a lógica, a gente pode ficar falando até amanhã cedo sobre isso, toda a lógica, como tu sabe que tu não é capaz? Como tu sabe que tu não é inteligente? Porque eu tirava notas baixas. Quer dizer, e o que isso tem a ver com inteligência? Eu tirava notas baixas também, entendeu? O que isso tem a ver? Mas é porque eu fui abusado quando fui criança. Pronto. Isso é uma coisa que a gente não deseja para ninguém, mas isto é uma coisa que aconteceu no passado. Mas traz todo um conjunto de traumas psicológicos. O que é psicológico? É mental. Entendeu? Uhum. É mais difícil você se abandonar. Não, todos nós sofremos traumas, todos nós sofremos abusos. Talvez não algo tão forte como um abuso sexual. Isso deve ser terrível, a gente talvez nem consegue imaginar. Mas a gente sofre bullying quando é criança, todo mundo. Mas chega num momento que a gente tem que afastar a situação que a gente viveu com a nossa essência, entendeu? Porque na nossa essência nós não fomos feridos. E isso, existe inúmeras pessoas que superam isso. E eu vou te dizer uma coisa, o que cria sofrimento? Porque sofrimento só tem 2 tipos de dor, de sofrimento. A dor física e a dor psicológica. O que é a dor física? Se você está nadando e você bate o braço lá, aqui, esse ossinho dói muito, tu já bateu? Tu bate isso. Isso é uma dor física terrível. E existe uma outra dor que é o seguinte, quando tu quer ganhar e tu perde, que é a dor psicológica. A dor psicológica, ela sempre é o resultado de uma resistência ao que é. E o que é? A realidade. Então, tu resiste à realidade. Mas eu nadei muito e perdi. Isso não causa sofrimento, você só perdeu. Agora, você não suporta, você julga que você não deveria ter perdido, que isso foi injusto, que não sei o quê, que isso... E essa resistência ao que é, cria sofrimento, cria negatividade. E quando tu resiste ao que é, tu nunca resiste ao passado. Tu resiste ao passado no presente. Aí tu enche teu presente de negatividade.
E se é o presente que cria o próximo momento, você vai criando negatividade na sua vida. E existem pessoas que criam identidade no sofrimento. Elas se tornam o sofrimento. E quando chega perto delas, elas começam a contar essa história de sofrimento. E aí tu quer ajudar elas a sair do sofrimento. Elas não querem sair do sofrimento, porque se tu tirar o sofrimento delas, quem elas vão ser? Você tira vão a identidade perder a dela. identidade delas. Puta que pariu. Tá entendendo? Quem de nós nunca conheceu uma pessoa que quando chega perto, ela reclama, 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 entendeu? Entendeu? E aí, o que acontece? Nós temos essa questão. No momento que você se dissocia da mente, o que acontece? As pessoas perguntam, tá, mas e se eu me dissociar da minha mente? Como é que você se dissocia da sua mente? A primeira coisa que você precisa fazer é desenvolver consciência sobre tudo que nós estamos falando, porque a maioria das pessoas, você pode viver em 2 níveis. No nível da inconsciência, é quando você se identifica com o pensamento e você nunca reflete sobre isso que nós falamos. Então, você acha que você é o seu pensamento e você vai. Né? Eu sou incapaz, eu não consigo, eu tenho medo. Como é que eu curo? Como é que me livro do medo? Você se livra do medo se libertando da sua mente, porque a mente que produz medo. Depois nós podemos falar sobre medo, mas deixa eu te dizer. Então, o que acontece? Você vive num nível de inconsciência quando você nunca percebe quem você verdadeiramente é, ou você vive no nível de consciência. Talvez 2% das pessoas vivem no nível da consciência. O pensamento, ele só é um pontinho, um ponto diminuto na consciência. Então, quando você tem consciência, e a maioria de nós consegue ter consciência, mas a gente não exerce a consciência, então o que acontece? Tu te torna esse ponto diminuto. E tu ignora todo esse vasto aqui, que é a consciência. Então, agora você acha que você é esses condicionamentozinhos. Se você começar a observar o seu conhecimento, só observar, você tem que acessar a consciência. Tá a consciência aqui, só que a consciência não julga. A consciência, ela é passiva. A consciência é potencialidade pura. Sabe o que é potencialidade pura? Se você age sobre ela, ela se torna aquilo, a reação da ação. Entendi. Peguei. Então, se você se torna esse teu condicionamento, você vive agindo dentro da consciência, você vive agindo dentro da consciência com a tua mente, com o teu condicionamento. E isso te torna aquilo que você pensa. Entendi. Agora, se você se separar, se dissociar da sua imagem mental, do seu falso eu, o que você se torna? Você se torna isso aqui, a consciência. E o que é essa consciência? Ela é seu verdadeiro eu. Essa consciência é luz. Por isso que o apóstolo de São Paulo, lá numa carta, ele diz assim, tudo que é exposto à luz se torna luz. Tudo que é exposto à consciência se torna consciência. E aí você se torna consciência e agora você tem poder sobre o seu pensamento. E você usa o seu pensamento para criar a realidade que você quer. Mas você não se torna essa realidade. Você se mantém sendo consciência. Tá entendendo? Entendi. E essa consciência é a nossa centelha divina.
porque Deus é consciência pura, entendeu? A nossa conexão com Deus se dá por essa centelha de vida, que é a consciência. A consciência se manifesta sob forma de vida. Agora, quando você confunde o seu eu verdadeiro com o seu falso eu, você deixa de ser o pensador, aquele que pensa, e você se torna o pensamento, que é a entidade pensante. E aí você entra nesse looping. Por exemplo, tu acredita que nós criamos a nossa realidade? Acredito. Eu também acredito, porque se nós não criássemos a nossa realidade, então eu poderia ficar dormindo o dia inteiro. Uhum. Alguém ia criar a minha realidade. Uhum. Ah, mas eu quero ficar rico. Mas eu não crio minha realidade. Então dorme o dia inteiro. Se tua realidade for se tornar rico, vai cair um saco de dinheiro, alguém, um tio, ou um tio milionário vai te passar a herança, sei lá. Mas nós criamos a nossa realidade. Isso é uma premissa. Sei que você gosta disso, que você é acadêmico. Premissa 1, nós criamos a nossa realidade. Ok. Mas como nós criamos a nossa realidade? Com o quê? Tudo que o ser humano já criou, primeiro ele criou no pensamento. Ah, eu agi sem pensar. Não, você não pensou de modo consciente. Mas a atividade mental criou uma reação e essa reação te fez agir. Então, você agiu sem pensar de modo consciente. Mas isso ainda partiu da sua mente. E por isso que a gente acha... Vou criar uma pequena pausa. A gente acha que muitas coisas na nossa vida acontecem por acaso. Por quê? Porque eu não escolhi. Só que você escolheu isso de modo inconsciente. Que nem essa história que eu falo. Estava falando essa semana lá na aula. O que acontece? A intenção, aquela intenção lá dentro que a gente tem, às vezes uma intenção de inveja, aquele sentimento de que todo mundo está se dando bem, só eu não. Olha, o fulano já tem 5.000 seguidores e eu ainda estou nos meus 1.400. Até essa mala já tem 5.000 e a gente começa a sentir inveja. O que essa intenção é um pensamento. A emoção, qualquer tipo de emoção, a negatividade, tudo é fruto do pensamento. Então, o que é o pensamento? O pensamento, ele emana energia para o corpo responde. O encontro dessa energia mental com o corpo é que é a emoção. Então, as pessoas dizem, mas isso... Não, você escolhe sem ter consciência de que você escolheu. E aí você acha que não é justo você pagar por uma coisa que você não tem consciência. Mesmo que a tua escolha for inconsciente, você ainda vai arcar com as consequências. Então, se você tiver todo um condicionamento de pessoa fracassada, e você não desenvolver consciência sobre esse teu condicionamento, e você não sair desse condicionamento e você passar para o nível da consciência, mesmo que você tiver a vida mais dura da face da Terra, ainda é justo, porque você criou a sua realidade. Você teve outras saídas. A vizinha da minha mãe, queira Deus que ninguém esteja ouvindo isso, mas faz anos. O esposo, que conheça isso, porque é uma história muito triste. O esposo da vizinha da minha mãe, o esposo dela, sofreu um derrame. Ficou 22 anos na cama. Paralítico, paraplégico. 22 anos. E parte da minha infância era ir cuidar ele. Quando eu tinha 7, 8 anos, eu às vezes ficava a tarde inteira lá lendo o livro e ele sentado lá, porque tinha que cuidar ele. Então eu tinha que cuidar ele. Só que
a esposa dele tinha uma vida muito dura. Por quê? Porque ela resistiu àquilo. Ela não achava justo ela ter que cuidar desse cara e tanto sofrimento e tudo mais. E isso criou um corpo de dor muito forte, muito intenso nela. E um corpo de dor é uma entidade energética que vive dentro de nós. E muitos têm um corpo de dor latente, ele desperta quando ele se encontra com uma outra energia, desperta quando às vezes tu acha que uma pessoa muito calma, muito tranquila, e daí um dia alguma coisa acontece, ele se transforma num demônio. É porque ele tinha um corpo de dor latente, um evento acordou, e esse corpo de dor latente são resíduos de dores, emoções passadas que ficam em nós. E ela tinha um corpo de dor muito forte. E presta atenção como é o destino do estado de consciência. Quando esse homem finalmente faleceu, quando ela ia ter um momento de liberdade, ela caiu e quebrou a perna. E aí implantaram uma placa e ela caiu de novo e a placa quebrou e demoliu toda a parte óssea. Nossa. E aí eles tinham que amputar a perna. Então, uma situação assim, e ela passou o resto do tempo na cama. Que nem o marido dela. Aí que começa o terror, a história de terror. A filha dela veio para casa para cuidar dela agora. E a filha sofreu um derrame e ficou paraplégica também. Entendeu? Então, essas coisas, a gente não analisa isso, mas a gente cria a nossa realidade. As nossas premissas. Primeiro, você cria a sua realidade. Segunda premissa, você cria a realidade com o seu pensamento. Sim ou não? Sim. Então, se tu cria a tua realidade e cria ela com o pensamento, a pergunta que surge é a seguinte: você é livre para pensar o que você quer? Sim. Absolutamente. Sim, eu sou livre para pensar o que eu quero, sim. Mesmo que eu venha com toda a groselha do mundo, você ainda é livre para pensar? Sim. Então, sim. chegamos Pensamento é meu, pô. Sim, pensamento é meu. Chegamos na terceira premissa. Premissa número 1. Você cria a sua realidade com o pensamento. Você cria a sua realidade. Premissa 2. Você cria a realidade com o pensamento. Certo. Premissa 3. Você é livre para pensar o que você quer. Logo, eu crio a minha realidade. Eu crio a realidade que eu quero. Você é livre para criar a realidade que você quer. E por que você não consegue? Não estou dizendo você, mas por que as pessoas não conseguem? Porque o pensamento delas está condicionado. Você tem liberdade sobre o seu pensamento, você tem liberdade para pensar o que você quer, mas isso não significa que você exerça essa liberdade. Entendeu? Isso me lembra muito o seminário, esse sino. Dá uma pausa para os caras, velho. Peraí. Galera, um gole d'água. Caracas. Eu achei que estava indo tudo bem na premissa e ele enfia uma parede no meio da premissa. Isso não quer dizer que você exerça a liberdade que você tem. Cara! Isso é uma questão de lógica, né? Isso, o cara não exerce a liberdade. Isso não quer dizer... É porque eu vou na semântica, né? Isso não quer dizer que eu não exerça a liberdade, que eu exerça a liberdade que eu tenho. É porque você cria a sua realidade. Então tô preso. Hã? Então tô preso. Achando que tô livre. Nós chegamos a essa conclusão, que nós criamos nossa liberdade. Nós chegamos à conclusão que nós criamos isso com o pensamento. Com o bumbum que não é. Né?
te cria isso com o pensamento. Você é livre para pensar o que você quer. Logo, se você cria a sua realidade, cria ela com o pensamento, é livre para pensar o que você quer, você também é livre para criar a realidade que você quer. Mas por que você não consegue? Porque você não exerce a liberdade sobre o seu pensamento. Mas como que eu não exerço a liberdade sobre o pensamento? Porque você não pensa, você tem atividade mental. O que é uma atividade mental? É a reação automática baseado nos teus condicionamentos. Aquela velha história. Eu não consigo encontrar meu talento. Tá bom, não consegue encontrar teu talento, mas e daí? Vai fazer qualquer coisa. Entendeu? Só que o que acontece? Por isso eu sempre digo, ó, agora, aqui, ó. Isso aqui é um suplemento. Tu toma esse suplemento? Coque. Coque. Não. Coque. Isso aqui é coenzima. Coenzima Q10. Coenzima Q10. É, eu tomava quando era atleta. Pronto. Eu ainda sou atleta. Você não parou, né? Jogador de bocha. Sabe o que é bocha? Sei, pô. Bocha. Sei. Ó, deixa eu te dizer. A maioria das pessoas, e as pessoas ficam bravas comigo. A maioria das pessoas, elas são assim. O que é isso aqui? É tapado. O que é uma pessoa tapada? A maioria das pessoas são tapadas. Por quê? Aqui não entra nada e nem sai nada. Entendeu? Uma pessoa tapada também é uma pessoa que não entra e não sai nada. Lembra que agora usaram esse tema? Obesidade mental? Uhum. Por quê? O que te dá liberdade mental não é o pensamento. O que te dá liberdade mental é a consciência. Entendeu? O que te dá liberdade mental não é o conhecimento, é a consciência. O acúmulo de conhecimento não liberta a tua mente do condicionamento. O acúmulo de conhecimento não liberta a tua mente do condicionamento. Ok? Tu só vai metendo mais coisas dentro da sua mente. Mas isso não significa que suas reações não vão ser automáticas. Okay. O que é uma pessoa inteligente? A pessoa inteligente é aquela pessoa que está separada do seu pensamento. E aí ela tem um nível de consciência e ela diz o seguinte, o que eu posso fazer com esse pensamento? Os cientistas são assim, você também é assim. Você também é assim. Você está aqui, mas o pensamento está aqui. E você tem esse pensamento e esse pensamento está solto. Você não é o pensamento. Certo. A maioria é o seguinte, elas são o pensamento. Você não, você tem o pensamento, você está aqui. O que eu posso fazer com esse aprendizado? Porque esse aprendizado está aqui, a consciência está aqui. Então, se você for uma pessoa tapada, você vai trazendo mais conhecimento para dentro, mas você não consegue manejar esse conhecimento. E quando você não consegue manejar, por isso que acúmulo de... Presta atenção, deixa eu concluir esse raciocínio. Acúmulo de conhecimento sem aumento de nível de consciência só cria frustração mais aguda. Dor mais aguda. Por quê? Porque você vai acumulando conhecimento. Eu tenho alunos que têm PhD e eles estão atolados no PhD deles. Porque o que acontece? Você não se distancia. Você não tem consciência. Então, você vai trazendo conhecimento, lendo livro, mais livro, mais livro, mais livro. Só que o que acontece? É só mais móveis para dentro daquele espaço. E isso não muda o teu conhecimento, o teu nível de consciência. E aí você tem que manejar mais conhecimento dentro daquele mesmo pote.
e isso só te frustra cada vez mais. É muito mais inteligente você desenvolver, trazer mais consciência para a sua vida. Você se afastar daquilo que você sabe. Por isso que Jesus disse, quer me seguir? Então negue quem tu é. Quer te tornar consciência? Então abra mão do teu falso eu, dos teus condicionamentos. Toda a filosofia de Jesus, eu posso colocar ipsis literis dentro dessa teoria do falso eu. Jesus só veio dizer o seguinte, conecte-se com Deus, pare de viver o falso eu. Entre pela porta estreita. Porque larga é a porta da perdição. O que é a porta estreita? É o eu verdadeiro. É difícil você chegar na porta estreita da sua consciência quando você tem a mente aberta na sua frente. Quando você tem a serpente lhe dizendo dia e noite o que é certo, o que é errado, o que você tem que fazer. Se você fizer isso, você vai ser que nem aquilo. Você entendeu? A serpente do Éden. E o que ela faz? Ela cria sofrimento. E aí, diz lá que você vai comer o pão com o suor do teu trabalho. Isso significa, você não vai ter prazer na vida. Exceto pequenos momentos em que tu vai relacionado a sexo, a bebida, a happy hour. Isso é o prazer. Mas significa que você está expulso do paraíso. Por quê? Porque você comeu a maçã que a serpente, a mente te disse, você se identificou com isso, você julga todo mundo, você critica, você condena. Quer dizer, você não aceita as coisas como elas são, porque você tem um certo nível de condicionamento e você acha que tudo tinha que ser de acordo com esse condicionamento. Cara, isso é interessante, entendeu? Isso é um pouco mais complexo. Isso é interessante. Isso é um pouco mais complexo do que o que geralmente a gente é acostumado a ouvir por aí, mas eu acho que isso é a base. Essa é a base. É assim, ó, presta atenção. Essa é a rocha. Tá, peguei. A partir dali, tu pode construir o que tu quiser. Tu tem uma base firme. Tu não vai te identificar. Porque as pessoas têm medo que se elas seguirem a mente diz isso. Se elas seguirem o caminho da essência, porque as pessoas me dizem, mas aí eu não vou mais querer buscar riqueza. Você vai querer. Mas você não vai se identificar mais com elas. Entendeu? Quando você dá esse curso, quando você fala sobre isso, que eu sei que você é especialista nisso, tem curso para isso. Quando você explica isso, você explica provavelmente até mais, quais são qual é a maior objeção, Jacob? Não vou nem te falar as 3 maiores. Quando você explica isso, a consciência é a rocha, o pensamento é o condicionamento, não seja escravo da própria ferramenta. Quando você realmente quiser ficar rico, você não vai se identificar com a riqueza. Qual é a maior objeção? Qual é a dúvida? O que faz o cara falar? Não, eu não quero ir por esse caminho, eu não aceito isso. Ou eu sei que tem uma turma que fala, tá difícil, não tô entendendo. Não é pergunta de como. Não é pergunta de como, do tipo, mas como eu encontro minha consciência? Mas como? Não, não é essa a pergunta. A pergunta do cara, da negação. Qual é a maior negação que você encontra nas tuas aulas nesse teu programa aí, que você tá fazendo há anos? Não, as pessoas não encontram negação. Nada, não tem negação. Na negação, não. Elas só acham o seguinte, presta atenção. Elas acham... o primeiro choque é o seguinte. Talvez seja a resposta. Pensamentos são criaturas. A mente, ela não quer abrir mão de quem ela é. Então, a principal objeção é a seguinte. Me diz
no que tu acredita para saber onde que eu estou pisando. Tu acredita em Deus? É uma pergunta. Por quê? Porque, veja só, o acreditar em Deus é aquilo que eu te falei antes um pouco. Eu digo o seguinte, ó, tanto faz se você acredita em Deus ou não. Porque os caras que estavam no avião, que soltaram a bomba sobre Hiroshima e Nagasaki, eles disseram que Deus estava com eles. Entendeu? Os pilotos do avião que se jogaram contra as Torres Gêmeas e mataram um monte de inocente, diziam que fizeram isso em nome de Deus. Entendeu? Então, não me venha com a história de que você acredita em Deus, por isso você é especial. Porque esses também fizeram isso. Uhum. Isso não define quem você é. O que tu prefere? Acreditar numa coisa ou viver uma coisa? Com certeza viver. Então, eu digo o seguinte, você quer viver, então você começa a olhar para as coisas, porque como tu conheceu Deus? Você está me perguntando? É. Eu conheci Deus sentindo Ele. Não estou falando isso. Como tu conheceu Deus? Quais são? Tu conheceu Deus pelo que as pessoas te contaram. Lá no começo da minha vida. Inicialmente. Né? Deus é isso, Deus é aquilo, você tem que respeitar. Isso tudo são ideias, isso tudo são palavras. Isso não te leva a ter uma relação íntima. Isso é coisa da serpente. Tá entendendo? É a serpente tagarelando, dizendo, porque enquanto que a serpente te disser quem é Deus, quem é isso, quem é aquilo, ela continua no poder. Ela continua no controle. No momento que você sair da mente, você se conecta com Deus. Você volta a ter uma intimidade com Deus. Esse é o grande dilema da nossa existência, da nossa vida. Por quê? Porque nós nos sentimos como fragmentos isolados. Nós não, aquilo que eu falei antes, nós não conseguimos perceber a essência das coisas. Os artistas percebem a essência das coisas. Eles são mais sensíveis. Eles conseguem ver, por exemplo, eu uso sempre o exemplo da cadeira de Van Gogh, por exemplo. Van Gogh pintou uma cadeira que custava $20 a cadeira. Mas a pintura passou a valer $20 milhões. Por quê? Porque eles têm essa sensibilidade de captar a essência das coisas. Uhum. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos sair da nossa mente e nós precisamos nos conectar com a nossa consciência. E a principal objeção é abrir mão de quem nós acreditamos que nós somos. É o medo de não se tornar ninguém se você abrir mão daquilo que você acredita a seu respeito. Tá me entendendo? Cara, mas isso é difícil, hein, Jacob? Hã? Isso é difícil, cara. Quem vai ser o Joel se ele vai ter que abrir mão de todas as glórias do passado É difícil. E também das promessas do futuro? É difícil. Entendeu? Essa é uma das principais objeções. E isso foi o meu grande problema também. Entendeu? Foi ter também, né? Foi o meu grande problema. Entendeu? Agora, só que tem um detalhe. Se você conseguir fazer isso, o que pode ser maior do que você perceber a centelha divina? De você sentir aquela irradiante alegria do ser. A paz profunda que existe. Por exemplo, quantas pessoas têm medo da morte? Quantas pessoas têm medo do futuro? Quantas pessoas têm medo da opinião dos outros? Quantas pessoas têm medo do fracasso?
Quantas pessoas têm medo? E olha como que a mente, ela é inteligente. É uma ferramenta extraordinária. Mas, quando ela se dopa com os condicionamentos, ela se torna a coisa mais imbecil que existe. Por exemplo, como pode você ter medo de fazer as coisas por conta do fracasso? Sendo que, se você permanecer o que você é, você vai ser um fracasso de todo jeito. Se correr, o bicho pega. Se parar, o bicho come. Então, o que acontece? Se eu não fizer nada, eu vou ter fracasso. Se eu fizer alguma coisa, eu vou ter fracasso, porque ninguém alcança o sucesso na estagnação. Boa. Então, você tem que fazer alguma coisa, mas eu tenho medo de fazer. Então, você cria esse conflito. Eu tenho que ir, mas eu tenho que ficar. Por que você geralmente fica? Porque o medo, ele sempre é esse movimento no tempo, onde você está para o futuro. E a mente sabe que, se ela permanecer onde ela está, ela ao menos sabe que ela pode conviver com essa miséria, por maior que ela seja. Mas, se ela avançar, ela não sabe o que vai acontecer. Ela não sabe. Entendeu? Só que avançar no quê, meu amigo? Você não avança. O futuro não existe. O futuro é uma ilusão, é uma projeção da própria mente que te impede de avançar. Tu não vai avançar no futuro. O futuro não existe. Tu não vai voltar para o passado ou reviver o passado. O passado não existe. O passado só é um traço de memória na sua mente. E o futuro só é uma projeção mental. O futuro, literalmente, não é um lugar nenhum. O passado também não. Onde é que você... O que você fez no dia 17 de maio de 2015? Você não sabe, você esqueceu. Agora, onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Entendeu? Isso significa que o dia 17 de maio de 2015 não existiu? Não, ele existiu. Só que ele não existe mais porque a sua mente não recorda mais. Agora, o 11 de setembro foi um fato marcante, então tu mantém ele vivo. E todo ano tem pessoas e TV para te ajudar a manter isso vivo. Então, por que os nossos sofrimentos, os nossos eventos do passado estão tão presentes no nosso presente? Eles têm alguma importância? Não tem importância nenhuma. Mas a gente mantém eles vivos. E isso significa o seguinte, que se você... Como é que você elimina o sofrimento da sua vida? Eliminando o tempo. Se você parar de pensar no passado ou no futuro, tu não vai ter sofrimento nenhum. Que tipo de sofrimento tem agora? Nenhum. Ah, tem. Eu tô puto da cara pelo que a minha mulher me disse hoje de manhã. Não, mas ela te disse hoje de manhã. Entendeu? Você tá com raiva agora porque você está contaminando o seu presente. A única coisa que é real, você está contaminando com um evento que aconteceu hoje de manhã. Ele nem existe mais. Ele só existe na tua cabeça. Ah, mas eu tenho que pagar as contas no final do mês. E para que te preocupar com isso agora? Por isso Jesus disse para os apóstolos lá, por que vocês estão tão ansiosos? Essa ansiedade pode trazer algum dia a mais na sua vida? E essa preocupação no momento presente, ela nos impede de agir
com serenidade para construir aquilo que nós queremos. Porque a preocupação é uma resistência ao desconhecido. Tu não sabe o que vai acontecer. E aí tu resiste a esse desconhecido. Isso cria preocupação. Pode ser que aquilo que tu te preocupe não vá dar em nada. Então, para que se preocupar? Porque tu não sabe se vai dar em nada ou não. Então, tu resiste ao desconhecido. E quando você... Então, você julga o futuro, que talvez possa acontecer uma coisa ruim, ou tu julga o passado. Gente, vocês estão aqui há 2 horas quase ouvindo essa conversa pesada. Vamos, pega o violão, toca uma música. Deixa eu abrir os comentários. Vai. O violão tá aqui, ó. Fala quem quiser, galera. Mas por quê? Onde é que tu aprendeu a tocar violão? Eu aprendi a tocar violão com 11 anos. E meu pai chegou em casa e falou: filho, toca esse violão. Comprei de um amigo meu. Quer tocar? Falei: quero. E aí começou aí. Nunca consegui tocar violão. Eu queria aprender. Caracas, meu. Acho que a gente pode classificar essa 1h44 de conteúdo sobre estruturar a sua casa na rocha. Para mim foi isso. Foi uma visão ampla, profunda, holística, de quebras de paradigmas sobre estabelecer a sua casa na rocha. Na verdade, assim, ô Joel, deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós, e isso é importante, galera, anotar. Galera, já percebeu que o intervalo acabou? Já troca a página. A groselha já foi, o gole d'água já foi, o violão já foi, intervalo já foi, valendo, bora pro segundo bloco. É que a questão toda, Joel, é o seguinte: todos nós temos 2 propósitos na nossa vida. Aí tem todo aquele propósito que a gente fala muito, que é o propósito... dá para se chamar de propósito externo, propósito exterior, que é aquilo que a gente vai fazer, como a gente vai servir. Mas a gente também tem um propósito interior. O que é esse propósito interior? O propósito interior é despertar. Despertar. O propósito exterior, ele é individual. É um propósito que cada um tem. Cada um precisa seguir o seu propósito. É o propósito individual. O propósito interior, ele é coletivo. Ele é da humanidade. Ele é de todos nós. É despertar da inconsciência. Toda a Bíblia, toda ela nos instiga a isso. Desde o Gênesis, quando ele conta que nós caímos na inconsciência. A inconsciência significa você cortou a relação com Deus. O despertar significa você
recuperar essa conexão com a nossa essência. Isso não é religião, porque religião divide, não é religião, religião divide. Você vê as atrocidades que se cometem por causa da religião. A religião acho que cumpre um papel, mas não é isso. O despertar, ele é uma mudança no estado de consciência que ocorre quando nós conseguimos separar pensamento de consciência. Tá entendendo? Uhum. E ele é um processo que talvez começamos hoje aqui. Muitas pessoas vão se ficar intrigadas com isso e vão começar a cavocar. Tanto é que Provavelmente. Jesus diz, o homem prudente cavocou fundo. Então, quem sabe, começa a cavocar. É um processo e ele flui de uma maneira lenta, gradativa, mas é irreversível. Entendeu? Uma vez que você começa a construir o despertar, que significa despertar é você acender a luz, é você trazer consciência para a sua vida. Quanto mais consciente você se torna, mais desperto você é. Eu estava falando antes e eu não concluí isso. O que eu estava falando? Que nós podemos viver num nível de consciência e num nível de inconsciência. A maioria das pessoas vive num nível de inconsciência. O que varia é o grau de inconsciência. Alguns vivem na inconsciência normal, onde elas não têm grandes sofrimentos durante o dia a dia. É aquela insatisfação, aquele pequeno incômodo, aquele sofrimento, aquele vazio, aquela ansiedade, aquele desespero silencioso, mas está tudo bem. E quando acontece uma desgraça na vida, a pessoa passa geralmente para um nível de inconsciência mais profundo. Quando briga com o cônjuge, quando perde um ente querido, e aí acontece aquela revolta, aquele nível de inconsciência mais profundo. Aliás, as desgraças que acontecem na nossa vida, elas geralmente fazem uma de duas coisas com as pessoas. Muitos se despertam diante de uma desgraça e as outras se afundam dentro da desgraça. O despertar significa, pronto, eu perdi isso, mas eu continuo aqui. A falência, por exemplo. Uma falência. Eu não sou mais aquilo que eu tinha, mas eu ainda estou aqui. E isso muitas vezes desperta a pessoa. Desperta a pessoa, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, todos vamos fracassar nessa vida. Que é quando nós vamos morrer. Eu assisti ontem o Xuxa. Achei interessante, ele estava falando um pouco disso. Né? Que ele não era aquilo. Isso para atletas, para atores, para atrizes, pessoas que vivem da imagem, isso é terrível. Eu vi um dia uma entrevista da Xuxa chorando porque ela não iria fazer plástica. Que esse rosto um dia ia envelhecer, como se envelhecer fosse a 8ª praga do Egito. E é um processo normal o envelhecimento. Agora, por que cargas d'água uma pessoa velha é mais feia do que uma pessoa jovem? Quem determinou que ruga e flacidez de pele é sinônimo de feiura? Quem determinou isso? Onde isso está escrito? Aí você diz, e é engraçado, se você estudar
o universo, dizem os cientistas, os grandes físicos, ele começou de uma, sei lá, erupção, uma explosão, e ele foi se abrindo, ele está se expandindo, expandindo, e dizem eles que um dia ele vai parar de se expandir e ele vai começar a se encolher novamente. Que nem a nossa vida. A nossa vida, ela começa e ela vai se expandindo, aí tu chega num ápice e ela começa a se encolher. Até que a gente quase torna-se novamente uma criança, onde a gente precisa de auxílio, a gente é frágil, a gente... Entendeu? Tudo no mundo é assim. Isso é um processo natural. É um processo natural. E a gente não se prepara para isso. E por isso a gente sofre. Porque a gente está tão apegado. Porque isso é uma identificação também. A identificação, você pode se identificar com coisas, você pode se identificar com conhecimento. Ah, eu sou fulano, eu sei isso, eu sei aquilo. Você pode se identificar com o corpo, mas tudo são formas. Por exemplo, se você se realmente, que nem o Xuxa estava falando antes, se você se identificar com o teu título, o que vai ser quando você não tiver mais título? Se você se identificar com o seu rosto, com o seu corpo, o que vai ser? Porque nós não somos isso. Tá entendendo? Então, se nós não somos isso, o que nós somos? Boa pergunta. Vamos mudar de subject? Vamos trocar de assunto? Vamos. Onde é que isso se encaixa com alta performance?